Shalom, o oitavo mandamento, não furtarás, ele envolve uma série de ações que podemos praticar ou até sermos vítimas delas, e tem a ver com o furtar, o tirar, o subtrair, o manter para si ou ser tirado de nós. Isso inclui, por exemplo, o roubo de impostos, e isso é algo que nós temos que pensar claramente, porque se aplica tanto a quem cobra imposto, quanto a quem tem o dever de pagar o imposto. Se nós olharmos no tempo de Jesus, nós vamos encontrar o caso de Zaqueu, por exemplo, que quando ele tem um encontro com Jesus, ele se dispõe a devolver 4 vezes mais aquilo que ele eventualmente tenha defraudado, tenha roubado, tenha subtraído de outras pessoas em exagero, em imposto exagerado, além daquilo que seria o justo. Então, cobrar imposto injusto também é uma forma de furto, de roubar, de apropriar-se daquilo que não lhe pertence. E também, o que tem que pagar o imposto, ele precisa pagar aquilo que lhe é cobrado. Jesus, por exemplo, ele pagou imposto. Certa vez, eles foram abordados, Pedro, mais especificamente, ele foi abordado a respeito de imposto. O seu mestre não paga imposto? Então, era um imposto normal que todos teriam que pagar. E aí Jesus se volta para Pedro, quando Pedro sai daqueles que o cobravam e vai até Jesus falar sobre isso, Pedro diz, olha, de quem os reis cobram impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Ou seja, se Deus é dono de tudo e somos filhos, então não deveríamos ser cobrados. No entanto, Jesus ele deixa claro que dentro do sistema que rege esse mundo e dentro do sistema que rege as nações, os governos, nós precisamos estar submissos às leis. Aquilo que não é ilegal, não é imoral, não é antiético, não é antibíblico, aquelas coisas que não ferem os princípios eternos de Deus. Então, nesse sentido, Jesus chega para Pedro e diz, olha, lança o anzol, né? Vai pescar, pega a vara ou a rede, né? Vai pescar. Aí no caso era para pegar um peixe só, então o anzol. Lança o anzol e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e haverá ali um dinheiro, e aquela moeda você vai usar para pagar o imposto, por mim e por ti. Então Jesus não apenas paga, dá o exemplo de si mesmo, mas também paga por Pedro, porque isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Se você olhar comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, o verso de número 7 diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então ele está dizendo aqui, nós gostamos muito de pegar o último, né, os 2 últimos, respeito, honra, mas ele fala tributo e imposto, pagai a quem é devido. Então, reter o imposto ou criar mecanismos para esconder o imposto que eu tenho que pagar, isso se chama furto. Eu estou furtando do outro, estou furtando no caso do Estado, né? Que o Estado é mais do que o presidente, mais do que o governador, mais do que os deputados, senadores. O Estado é mais do que isso, é o conjunto das pessoas e o sistema estabelecido para que se governe. Então, a Bíblia é clara quando ela nos diz, olha, não fique devendo a ninguém coisa alguma, a não ser o amor. Por isso, não adultere, não mate, não furte. É Jesus quem fala isso. Então, quando vão a Jesus perguntar, é lícito pagar imposto a César? Lá em Mateus 22 você vai encontrar isso. Então Jesus pega uma moeda, mostra o verso da moeda e diz, de quem é essa esfinge e inscrição? E aí eles respondem, de César. E Jesus então diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então a primeira afirmação é, dai a César o que é de César. Então não roube imposto, né? Procure andar sempre dentro da legalidade, porque
Deus assim nos manda na sua palavra e assim devemos ser exemplo para todas as pessoas.